Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo então a gente vai falar um pouco do próximo processo, que é a abertura de malha. A gente tem o nosso personagem aqui, agora todo ele é a versão low, é o mesmo personagem, fora a capa que a gente vai utilizar aquela versão mesmo que está ali. Todas as outras têm uma versão low para a sua versão high poly. Nosso próximo passo então agora é transformar elas malhas abertas, elas não têm uma UV propriamente dita. Se a gente abrir o UV Editor aqui, eu tenho umas que não tem nem alguma UV aqui, ó. Cliquei ali, ele não aparece uma UV, não existe o campo de UV. Então é isso que a gente vai fazer, é abrir a malha de todos os itens para poder daí sim gerar os mapas de normal, de ambient occlusion, que vão transferir as atribuições da versão mais densa de malha para a versão mais leve de malha, que é o que nos interessa para poder daí fazer a exportação para um jogo, para uma animação. O primeiro passo para que a gente possa jogar essas informações para o nosso personagem é abrir a malha dele para que ele receba essas informações da forma correta. Então a gente vai fazer a abertura de malha aqui. Vamos só voltar ele para o lugar, a 0. O High Poly, por enquanto, a gente pode esconder ele, Ctrl H, e aí trabalhar só com a versão Low. Vamos começar abrindo a malha aqui da camiseta do nosso personagem, é uma das mais tranquilas a gente fazer. Então eu vou abrir o UV Editor, que é este carinha aqui, abro ele. Essa tem alguma informação de UV, mas é uma informação de UV tão ruim praticamente que a gente meio que descarta ela criando uma nova. Então para a camiseta a gente vai precisar fazer isso, vir em Create, e aí nas escolhas que se apresentam do Create tem aqui automática, cilindro, planar, qualquer uma delas serve. Evitar o automático, porque o automático faz os picotes aqui, ó, ele corta a nossa UV. Essa linha mais espessa é o corte da UV, como se fosse um corte de uma camiseta normal, que a gente precisa planificar ela e descosturar. Então ele apresenta aqui os cortes dessa costura, assim por dizer, e aqui elas não estão em lugares apropriados para estar, então a gente não usa automático por esse motivo. Posso botar um planar, ele cria daí uma UV, ele não tinha UV nenhuma aqui, UV informação daí, porque a gente vai utilizar para fazer pintura no Photoshop, no Substance, no Moodbox, em qualquer programa daí que possa dar a ferramenta de pintura. Então a gente tem aqui a planificar a imagem 3D em algo 2D, e a gente sempre vai posicionar ela dentro desse quadradinho aqui, ó. Tem esse quadrado que a gente posiciona. Geralmente no personagem a nossa UV vai contar com a malha aqui da camiseta, o corpo. Daqui a pouco a gente pode dividir essa UV em determinadas quantidades de quadradinhos. Por exemplo, roupas, toda a parte da roupa ser uma UV, incluindo o tênis, o casaco, tudo isso ser uma UV aqui, um quadrado. O outro quadrado a gente coloca o rosto e os olhos, por exemplo. E um terceiro quadrado, se quiser muito, para botar o corpo dele. Então a gente vai separando dessa forma no que a gente for utilizar. O corpo tem uma coisa para a gente lembrar, que ele vai estar escondido aqui, por exemplo, nos pés. Essa parte toda tem roupa, então toda essa região aqui do corpo a gente não necessariamente precisa dela. A gente vai precisar, quando estiver construindo um objeto, um personagem, daqui a pouco vai ter troca de roupas, vai ter uma série de coisas que necessita ter o corpo todo inteiro por baixo. Se for para um game, geralmente a gente deixa de backup e faz daí só as partes que ficam mais amostras, né, para a câmera do jogo, para deixar mais otimizado possível. Então vou começar aqui com a camiseta, que a gente já fez a primeira abertura. Eu vou apertar Shift I para jogar ela para o modo de isolar, ou clica no botão aqui de cima, também faz esta função. E aí a gente vai começar então a colocar esses cortes em lugares mais adequados que a gente viu ali. O primeiro corte que eu quero colocar é aqui da manga, então este corte que temos aqui, ó, vai fazer em volta agora da manga para poder abrir ela certinho. Vou abrir em Cut and Seal aqui, Cut. Então se eu tirar por fora, agora criou aquela linha mais espessa, quer dizer que o corte está aqui, dá pra gente ver por aqui também. Vou criar um corte que vai em todas as partes das costas do meu personagem, Cut de novo, então ele vai abrir priorizando a parte da frente da camiseta. E aí nas mangas dele aqui a gente também precisa fazer um cortezinho
para que ela abra da forma mais efetiva, né, consiga fazer correto. Então esse corte aqui a gente vai selecionar todo ele desta forma aqui, para o corte ficar na parte de baixo, que é uma parte que geralmente a gente não vê da câmera. Então os cortes da textura sempre ficam em partes da malha que a gente não vê tanto, né? Não vamos botar esse corte na parte de cima, por exemplo, do braço, ou na parte da frente, fica na parte de trás ou abaixo da manga. Ó. Então aqui também cut. Então a gente fez todos os cortes, agora a gente manda ele abrir automaticamente. Tem um processo que ele faz isso, chamado Unfold. Unfold aqui. Clico nele, ele abre para nós agora a nossa camiseta, aqui a malha aberta, a casca aberta. E tem um método para a gente conferir se ele está fazendo sentido, que é aqui, ó, clicando nesses quadradinhos ao lado dessa figura de file. Clico aqui, ele joga os quadrados de checker em cima e a gente consegue ter uma verificação de como está o V. Relativamente ok, funcionou bem, não tem distorção muito grande, praticamente sem distorção, então quer dizer que ele funcionou legal. Aqui na hora de fazer a seleção dentro do V-Editor, opta-se pelo V-Shell, quando vai você movimentar ele como um todo, que é o que eu quero fazer agora. E as ferramentas de Q, W e R funcionam normais, então o E, aqui, R, então aqui a gente posiciona ela certinho, eu vou jogar ela por enquanto, a parte da camiseta aqui para baixo. E os braços a gente vai posicionar de acordo com a camisa. Então esse é o braço esquerdo, vou deixar ele à esquerda da tela, então esse aqui ele é daqui, braço direito à direita da tela. Notem que o tamanho dos quadradinhos já está diferente entre uma parte e outra. Uma coisa interessante nas UVs é manter esses quadrados proporcionais, que na hora que for fazer a pintura vai fazer mais sentido na criação. Então os quadradinhos dos braços, ó, agora já estão parelho com o tamanho dos quadrados encontrados aqui na camisa. Sempre no UV, priorizar pela melhor distribuição, a gente aqui por enquanto só tem a camisa, então já dá para ser essa distribuição que está ocorrendo aqui. Então aqui a gente tem a camiseta aberta, funcionando bonitinho. Os próximos objetos eu vou deixar rolando aqui no vídeo, mas o processo vai ser o mesmo desse, só escolhendo os pontos, e eu vou acelerar um pouquinho para ficar dinâmico, mas segue o mesmo padrão, certo? Sempre tentando evitar os cortes em lugares visíveis e cuidando onde a gente for posicioná-los, certo? Aqui nesse objeto aconteceu um problema que eu me dei conta só um pouquinho depois que eu estava fazendo o Unfold, tentei solucionar ele colocando mais cortes, fazendo algumas outras coisas, que não eram um problema efetivo do objeto. Esse objeto ele estava com uma escala aplicada errada, então eu tive que dar um freeze transforms lá no modify dele. Então dessa forma eu zerei a rotação, movimentação e escala do objeto, permitindo que ele ficasse e abrisse a malha da forma esperada. Então por mais que eu tentasse aqui corrigir, não era isso que estava acontecendo. Olha, eu só fui ali em Modify, Freeze Transform, e aí ele foi, que é uma beleza. Antes de abrir a malha do corpo, eu vou deixar salvo aqui então essa versão. Salvar essa versãozinha aqui.
E vou criar uma nova. E eu vou fazer abertura de malha somente na parte que está aparecendo aqui para nós da câmera, né? O resto vou deletar, então vou salvar com um novo. Vou pegar bem dentro da bermuda para que permita um ângulo de visão, assim que a gente consiga ver até aqui, ó. Tá ótimo. Então é até o joelho que a gente vai entrar. Pegar um a mais, pegar a coxa. Já cortar. Cuidar para cortar do mesmo lado. A mesma coisa. Se a gente quiser W, o botão esquerdo, simetria. Aí fica mais fácil. E vamos ver aqui no corpo, até onde, aqui no ombro. Acho que esse aqui. Vamos ver. Acho que tá bom. Aqui já não tá. Acho que já não tá mais vendo. Vamos ver aqui na câmera. Ó. Esconde ali, até ali tá ótimo. A gente deleta esse lado, deleta aqui do lado. E aqui na parte de cima, né, do pescoço e tudo mais, tem a capa. Então por hora eu vou deixar, vou botar no 4 pra gente ver. Por hora eu vou deixar uma partezinha dele só aqui. Mas todo o resto a gente pode deletar. Eu vou deixar isso aqui. O resto eu vou deletar. A gente tem uma versão que eu salvei com outro nome, justamente para backup. Então, ó, aqui é onde poderia aparecer a câmera. Tá aparecendo, tá travado aqui bonitinho, então não tem risco algum. E seleciona o polígono, vai deletando para ver até onde vai. Aqui é meio que o limite, ó, que eu preciso ter de câmera. 4, então posso tirar ainda esses de baixo. Vou deixar um a mais aqui do que o necessário, só para garantir. Vamos ver se aqui aparece. Ó, ali aparece essa pontinha. 4, então a partir daqui eu já posso deletar. Certo? Então dessa forma a gente vai garantindo agora a otimização do nosso personagem. Então do corpo só está aparecendo o que realmente importa. E aí é como a gente vai fazer a abertura do corpo. E aí segue o mesmo passo que a gente já vinha fazendo até então. Um planário para criar. E aí a gente vai posicionando. Criamos aqui a área e a gente vai colocando agora os cortes no nosso personagem. Como ele é simétrico, posso deixar um corte de um lado para o outro. Outra coisa que eu posso deletar aqui é os pés, né? Não vai ter sentido, a gente pode botar até uma meia depois nele, o que tira mais ainda o sentido do pé do nosso personagem. Então, a partir... só cuidar para pegar aqui bem em cima. A partir esse aqui, vamos ver se parece. Não, a gente botando a meinha não vai aparecer aquela parte ali. Personagem, só vou deixar ele bem na vista lateral para poder ver bem certinho onde eu quero tirar. Vou tirar toda essa região aqui eu quero. Então aqui eu já não. Aqui a gente vai botar a meia, ter alguma coisa, puxar um pouquinho também o tênis, então não precisa mais do que isso. Agora vamos fazer a abertura de malha seguindo o mesmo passo. Shift I. É isso aqui que a gente tem. Vamos dar um planar para criar o V. E agora setar os cortes. A mão a gente vai setar um corte usando as linhas que a gente fez, né? Por isso que era importante os loops da mão. A gente tem uma linha na mão que ela dá toda a volta. Como ela está correta aqui, fica fácil a gente fazer a abertura de malha dos dedos e tudo mais do nosso personagem. Então aqueles cuidados que a gente teve na construção da malha, aqui que eles são mais
válidos, assim, né? A gente consegue ver melhor os porquês que a gente fez todos aqueles cuidados. Então, gente, aqui no rosto, eu tava olhando a distorção, principalmente da textura, eu tava muito vermelho na orelha. Não queria chegar ao ponto de arrancar ela completamente fora, mas visto que estava muito vermelha, ela estava muito torcida já aqui nos quadradinhos da orelha, não tive uma outra opção a não ser fazer isso, certo? Então, aqui eu tirei ela então da cabeça, acabei abrindo ela, e caso eu botar bem nessa região onde nasce aqui a orelhinha, deixa eu pegar uma linha que venha dela aqui. Então essa linha aqui vai fazendo esse contorno agora aqui dele, fica bem atrás, né, da cabeça, vem até lá embaixo. Se eu quiser colocar tirar mais ainda a distorção dela, posso ainda assim separar também a orelha em duas partes, frente e verso, assim por dizer. Um cut, volto pra cá, mando fazer de novo, unfold. Ó, como saiu aquele vermelhão que estava aqui, uns vermelhos bem mais sutis. Quanto mais intenso o vermelho, mais distorção tem de esticar o polígono. Quanto mais azul, mais comprimido vai ficar o polígono na abertura de malha. Então a gente chegou num bom meio termo aqui. Se a gente for olhar, tirar a distorção e olhar só os quadradinhos, ó, vai ver que a gente chega num bom termo assim, né, de tamanho e tudo quadriculadinho, bonitinho. O nariz vai ser uma região que a gente vai ter que cuidar também do personagem, né, para não botar ou muito detalhe, muita coisa que estique, principalmente nessas regiões onde a malha está tendo um esticamento aqui. Tem que cuidar um pouquinho na hora de fazer, levar isso em consideração na hora de fazer pintura. Aqui no rosto a gente já ajustou com uma linha ali no topo da cabeça. Então esses cuidados que a gente tem que ter na hora de abrir. Quando ela ficar muito distorcida, a gente confere neste botãozinho aqui, fica muito vermelho intenso ou muito azul muito intenso, a gente vai ter que fazer mais cortes para retirar essa distorção. Não tem como escapar daí de fazer cortes na malha. Próximo passo agora, vamos pegar todas as UVs que nós temos agora abertas aqui e organizá-las para não ficarem sobrepostas. Nesse momento elas estão sobrepostas umas às outras. Aqui, por exemplo, da cabeça, em todos os outros materiais ali, alguns eu corrigi, outros não, então agora aqui é a hora de ajeitar esse tipo de coisa. Botar ela bonitinho no quadradinho. Aqui tudo mais, certo? Então, posicionar ela bem na parte interna, olhar aqui o tamanho da orelha. Como eu estou com a simetria ativa lá, como é que ela está ativa aqui também. Uma coisa importante que a gente estava falando lá nos outros é manter o tamanho dos quadrados parelhos, né? Então o quadrado aqui da orelha, se eu deixar ela, vai ficar muito menor. Então aqui já começa a ficar uns quadradinhos com tamanho e proporções similares. Isso facilita também a gente na hora da pintura. Então esse tamanho aqui das orelhas, tamanho ok, tamanho do pescoço, mesma coisa.
deixar ele com os quadradinhos que sejam parelhos ali, ó. Então aqui já ficou muito mais, agora é só organizá-los no campo aqui que a gente tem de UV. A gente pode deixar uma UV só pro rosto, que é uma parte do personagem super importante, então a gente deixa um quadradinho só pro rosto. Os demais a gente pode separar daí entre as roupas, por exemplo, o casaco e o corpo ser uma UV, e aí a roupa, a bermuda, a camisa e os tênis outra UV, por exemplo. Vamos ver como é que isso vai se encaixar, se vai ter espaço suficiente para tudo, se a gente não tem que abrir uma terceira, uma quarta, né, UV. Tá? Então vamos buscar manter os quadradinhos desse tamanho para conseguir ter uma boa resolução. Vou tirar a simetria, fazer ela funcionar agora aqui. Essa aqui é a orelha esquerda do personagem, eu vou deixar do lado esquerdo da minha UV. Orelha, essa orelha esquerda do personagem, orelha direita do personagem, então vou deixar do lado esquerdo, só para saber o que a gente vai estar fazendo depois, né? Dá para entender pelo desenho ali. Aqui então a gente tem uma boa organização, ó, de UV, uma boa disposição. Daria pra gente colocar mais coisa aqui na parte de baixo daqui a pouco, algum item, alguma coisa que a gente queira do rosto, alguma coisa que for sobrar, a gente pode botar. Evitar, cuidar para não pegar uma parte na outra, deixar ela bem separada. E é isso de abertura de malha deste carinha. Vamos acelerar também o processo. Agora na parte da roupa, mesma coisa. Esse aqui já estava pronto, esse aqui está avançado, esse aqui está completamente fora. Vamos deixar esses aqui selecionados, todos selecionados, quadradinhos apostos para a gente ver o tamanho das coisas. Olha o tamanho que estão estes tênis. Dá 2 cliques nele para pegar os dois juntos e vamos diminuir. Separar a mesma coisa. E aí é só seguir o mesmo padrão. As solas estão bem maiores, né? Então fator de cuidado. E aí a gente vai ajustando os nossos objetos. Então eu decidi fazer uma UV para deixar só o casaco e a bermuda. Então a gente vai fazer essa separação aqui também. Então a gente vai ter uma UV do casaco, da bermuda, uma UV tênis e camisa. Que daí reaproveita melhor e mantém, ó, os quadradinhos numa mesma proporção também, sem sacrificar muito uma coisa ou outra, né? O único que tem um pouco mais de quadradinhos em detalhe. Não tanto acaba sendo o rosto ali. E agora a parte do corpo a gente vai acabar botando também numa outra UV. Então a gente vai acabar trabalhando com essa quantidade de UVs aqui do nosso personagem. Então eu vou terminar de organizar aqui elas. O importante, gente, também é sempre reaproveitar o melhor espaço aqui. Como vocês puderam ver, eu vou aumentando, diminuindo, encaixando, reencaixando, até ficar com o melhor aproveitamento possível desse espaço quadradinho que a gente tem de trabalho. Então, visto que fechamos todas as aberturas de UV, selecionar todo o objeto, a gente consegue ver todas elas aqui. Tem alguma coisa aqui que não foi aberta, ó, aqui, entregando. Ah, mas é o olho, não tem problema isso aqui, a esferinha do olho. Agora o resto tudo aqui foi funcionando super bem. A gente pode fazer o nosso próximo passo, que é gerar as texturas e as projeções de uma parte do corpo sobre o outro. Tá bem? Até mais!